dia a todos, saúde os presentes e os que estão em casa com a paz de Deus. Confesso que é uma emoção estar novamente na casa de Deus ao fim de 3 meses, em 50 e poucos anos. Nunca tal me aconteceu, aliás, creio que a nenhum de nós, mas é bom estarmos na casa do Senhor. É completamente diferente, tem sido bom assistir e participar nas nossas casas, mas estar aqui é completamente diferente. Apesar de estarmos aqui tão poucos, mas Jesus já admitia que onde estivessem 2 ou 3 reunidos que Ele estaria connosco. E está. Está aqui connosco, mas também está nas nossas casas, com certeza. Tenho aqui um countdown que não me deixa atrasar muito na minha exposição e vou tentar ser rigoroso com o tempo que me foi estipulado. Nós precisamos da unção de Deus. A unção faz a diferença na obra de Deus. E há um texto que eu gostaria de ler para vós, e se quiserem acompanhar, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, o verso 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Diz o seguinte: Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, prudente, sensato em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. É interessante nós destacarmos aqui as qualidades de Davi. Era músico, sabia tocar, era forte, valente, homem de guerra, prudente, sensato, sisudo em palavras, sensato em palavras, boa aparência, mas o que eu gostaria de destacar neste versículo é que o Senhor era com ele. E isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Davi foi um grande instrumento de Deus, usado para desbaratar todos os planos dos inimigos de Israel. Nós conhecemos a história bem clara da vida deste jovem e mais tarde monarca de Israel. Foi considerado o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. É impressionante. A minha tese de licenciatura de teologia foi baseada na vida de Davi, o perfil espiritual e político de Davi. E, então é uma personagem que me diz bastante, nomeadamente depois de nós sabermos uma vida tão repreensível, uma vida tão maculada, com quedas, com situações desagradáveis aos olhos de Deus, mas mesmo assim, a opinião de Deus a respeito de Davi é que ele era um homem segundo o seu coração. O mais importante é aquilo que Deus pensa a nosso respeito e não aquilo que os homens dizem em relação a nós. Para isto, ele teve de mostrar em todas as épocas que Deus era o condutor fiel e pastor que nunca faltou. O Salmo 23 diz lá: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não diz que nada me faltará e o Senhor é meu pastor. Não, nada me faltava porque o Senhor era o seu pastor. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de pensar na unção, olhando para a vida um pouco desta personagem, e dizer que a unção de Deus fez toda a diferença na vida de Davi. O Salmo 89, verso 20 diz: Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Para lograr êxitos nas batalhas e sucessos no seu reinado, foi necessário que o Senhor ungisse primeiramente com o seu Santo Espírito. Nós vamos ver algumas epopeias, algumas cenas que aconteceu na vida de Davi, que Deus foi com ele, mas tudo começa por causa da unção. Bem, nós sabemos que o que está escrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é para nosso ensino.
é para que nós possamos imitar, é para que nós possamos extrair, fazermos uma exegese correta do texto e extrair para a nossa vida os ensinos. Então, aquilo que nós vamos ver nesta manhã é que nós que operamos na obra de Deus, seja em que trabalho for, nós não podemos dispensar a unção de Deus. Não podemos. Muitas vezes nós atribuímos a unção ao pregador que prega, ou ao grupo de louvor que ministra, mas seja para aquilo que for, os irmãos que estão na técnica precisam da unção de Deus, os irmãos que estão na livraria, que estão à porta, os assistentes precisam da unção de Deus, todos nós precisamos da unção de Deus. Todos nós precisamos da capacidade de Deus para fazermos a sua obra. Diz lá, 1 Samuel 16:13, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, veja, diz lá que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Com aquele ato de unção de um óleo preparado, um dia, se calhar, o Senhor nos indicará e nos dará a oportunidade de falarmos um pouco acerca deste óleo e da preparação deste óleo. Este óleo que era derramado sobre a cabeça de todos aqueles que eram ungidos, diz lá que o Espírito de Deus, naquela hora, veio sobre o seu servo. A unção na vida de Davi permitiu que, por meio dos seus feitos e propósitos, influenciasse uma geração. E aqui estamos nós a falar desta personagem. Porquê? Porque Deus ungiu um homem, porque Deus foi com ele ao longo da sua vida, mesmo no meio das quedas. Claro que Deus não aprovou isso, mas mesmo no meio das provas e das quedas, Deus nunca desamparou o seu servo. O Espírito Santo estava com ele, e isto foi uma diferença incrível nesta personagem. Temos tanta documentação bíblica, é das personagens com maior exposição textual da Bíblia, e isto mostra a importância que ele foi na sua geração e está a ser para nós neste dia. Davi foi o único caso típico que, ao ser ungido por Samuel, o Espírito do Senhor se apoderou da sua vida no mesmo instante. Quero-vos dizer que em Israel os reis, os profetas e também os sacerdotes, eles eram ungidos, eram expostos a este ritual de unção, mas o único caso que diz que com a unção de óleo na sua vida o Espírito Santo veio foi no caso de Davi. Este ato produziu nele qualidades espirituais e físicas para realizar a liderança monárquica, profética, que lhe proporcionou muitos benefícios. Apenas algumas: defesa das suas ovelhas contra um leão e contra um urso. Isto tem a ver com a unção de Deus na sua vida. O confronto com o gigante Golias, outro caso. Um músico cantor que, quando ele tocava, os demónios afugentavam-se da vida de Saul, conhece bem a história. A escolha dos seus valentes, homens repreensíveis, homens que a sociedade os escorraçava, ninguém dava nada por eles. A escolha destes homens, e há tantos ensinos acerca destes valentes ao lado de Davi. As diversas batalhas e conquistas que ele teve e os sucessos que ele alcançou nestas batalhas e nestas conquistas. A visão da construção do templo. O templo aparece no coração de Davi. Não foi ele que o construiu, sabemos, mas foi lá que Deus colocou o sentimento e a visão desta construção. Portanto, todos nós podemos presenciar e ver que Deus foi, na verdade, com este rapaz. Todos nós podemos ser pessoas ungidas, valentes, conquistadores, por meio do glorioso poder que vem de Deus. E esta é a frase que nos vai levar e vai introduzir a segunda verdade que gostaria de partilhar convosco nesta manhã, que a unção, ela fez toda a diferença na vida de Davi. E apenas estou a usar o exemplo de Davi, mas poderíamos usar o exemplo de tantos homens, poderíamos usar o exemplo dos profetas, Elias e Eliseu, o exemplo de Neemias, o exemplo de Josafá, tantos homens que Deus usou de uma forma incrível, mas para percebermos que a unção de Deus na vida destes homens faz toda a diferença nos nossos dias.
E é aqui que eu gostaria de passar mais algum tempo, nestes 30 minutos que me restam, gostaria de refletir convosco da importância, nós como igreja, de maneira nenhuma nós podemos dispensar, nós de maneira nenhuma podemos desprezar a capacidade de Deus para fazermos a sua obra. Tu que estás-me a ver lá na tua própria casa, fica ciente disto. Deus quer te ungir, Deus quer te abençoar, Deus quer te usar de uma forma tremenda, mas para que isso aconteça, a sua capacidade terá que vir sobre a tua vida. A unção que vem do céu permite produzir grandes feitos para o reino de Deus. Esta unção é a provisão divina que recebemos para realizar o que é seu. Eu quero que vocês saibam, e sabem com certeza, mas nunca é demais nós avivarmos a nossa memória, que a igreja é do Senhor. Ele quer a igreja à sua medida, à sua vontade, ao seu querer. Ele quer a igreja como Ele a planeou. Foi Ele que deu a sua vida pela igreja, foi Ele que deu a sua vida por nós. A igreja é do Senhor. E Ele sabe que nós, neste mundo de tantas vicissitudes, de tantas adversidades, Ele sabe que nós, para fazermos a sua obra, para realizarmos a sua obra, nós precisamos de uma capacidade especial. Não basta eu pregar, não basta vocês cantarem, não basta vocês lá atrás fazerem o som ou estarem na multimédia, não basta nós fazermos coisas, nós precisamos fazer tudo isto na vontade e na graça do Senhor. É completamente diferente. Deus pode tocar vidas através do cântico. Deus pode tocar vidas através do irmão que está à porta. Aliás, a história da igreja em Portugal narra tanta gente que veio a Jesus por causa de irmãos que estavam à porta ungidos. E ao falarem com as pessoas que passavam, eles, a graça de Deus nas suas vidas era fator de atração para a casa de Deus. Nós conhecemos histórias onde não havia tantas condições técnicas, onde os cultos eram acompanhados com o bandolim e com o acordeão, e tanta gente em Póvoa de Santiria, isto aconteceu tanto, as pessoas vinham dos trabalhos, ouviam os crentes a cantar na casa de oração e entravam por causa da unção e da graça do Senhor. Com certeza que o pregador também precisa. Por isso é que vamos ver mais à frente que o Senhor Jesus não mandou os discípulos à toa. Quando subiu ao céu, Ele não disse: olha, a partir de agora comecem, não percam tempo. Não, fiquem lá, recebem o poder e vão ser minhas testemunhas. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Não devemos ousar trabalhar no reino sem antes receber do alto esta unção, esta capacidade. Dela dependerá todo o êxito da obra de Deus. Dela dependerá. Nós hoje parece que a tendência é invertermos os fatores. Promovemos programas para atrair. Esqueça. O Espírito Santo no seio da igreja é fator de atração. Quando a igreja estiver avivada, quando a igreja estiver fervorosa, quando a igreja estiver debaixo deste óleo, a unção de Deus, o som, o barulho que será produzido neste lugar, será fator de atração aqui nesta vila, nesta cidade, será fator de atração. Foi isto que aconteceu em Jerusalém. Quando o Espírito Santo veio, as pessoas concorreram para aquele lugar. Claro que havia ali um desfazamento. Eles pensavam que estavam cheios de mosto, estavam embriagados, mas logo Pedro prega a palavra e cá está. Um Pedro tímido, um Pedro que nega, um Pedro escondido, ali cheio de unção, prega a palavra e 3.000 se convertem. A palavra corroborada com fogo, com o poder de Deus, com unção, fez toda a diferença. Ao recebermos esta unção, os nossos procedimentos passam a ser de autoridade diante de qualquer situação. Os nossos procedimentos, as nossas palavras, as nossas ações
Claro que vamos continuar a ser pessoas de quedas. Claro que vamos continuar a ser pessoas falhas. Claro que vamos continuar a ser pessoas, mas logo também temos a consciência espiritual de clamarmos ao Senhor por misericórdia, e a unção de Deus não entra e sai na vida de uma pessoa assim. Não, o Senhor conhece a nossa constituição. Ele sabia que Davi iria pecar várias vezes, e de que maneira? Mas não deixou de ser o homem segundo o seu coração. Louvado seja Deus. A valentia agora não está nas palavras, não está na força, não está na técnica, não está na nossa capacidade humana, mas agora a valentia está no poder do Espírito Santo. Precisamos disto nos nossos dias. Temos ouvido mensagens em que Deus tem algo novo para a igreja. Passa por isto. Passa por uma renovação, passa por um sopro de Deus, passa por um ato de transformação na nossa vida. Finney, vocês conhecem esta história, alguns já ouviram falar. Um dia visitou uma fábrica e diz que quando passava lá pelos coxias, pelos corredores, onde os funcionários, os empregados trabalhavam, diz que quando as pessoas olhavam para ele, caíam com os joelhos em terra e começavam a clamar por misericórdia a Deus. Porquê? Porque este homem, só a sua passagem, ele marcava a diferença. As pessoas viam algo diferente nas suas vidas. Aquela mulher dizia para o marido: vejo por verdade que aquele que passa por nós é um santo homem de Deus. Era um profeta. Cheios da unção do Espírito Santo, passamos a agir com pensamentos e atitudes diferentes. Eu vou partilhar em 2 ou 3 minutos um pouco do meu testemunho de conversão. Eu fui apresentado a Jesus com 3 meses de idade. Minha mãe era crente quando eu nasci, mas sabem que todos nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Eu fui batizado aos 14 anos de idade, comecei a tocar, a cantar, a servir naquilo que era possível, na igreja, então, mas eu não era salvo. Eu não tinha tido um encontro com Deus. E depois da minha adolescência, eu entro ali numa fase de rebeldia muito grande mesmo, de murmuração, tudo para mim estava mal, tudo estava errado, o pastor estava errado, os anciãos estavam errados, eu é que estava certo. Estava tudo errado, e criticava, e apontava, e dizia, e por aí fora, e tanta coisa eu falei. E um dia houve um congresso de jovens na cidade de Faro. Quem estava a pregar naquele congresso era o pastor Gesião Gomes. E eu ia na excursão com os jovens da igreja para Faro, inconformado. Lembro-me de um grande amigo meu, foi membro desta igreja, o Romão. Eu falar com ele e partilhar com ele: se Deus não fizer uma obra na minha vida, eu vou desistir. Eu estou farto de sentir isto, eu estou farto de ver os outros alegres e eu ser triste, eu estou farto de ver os outros abençoados e eu não sou. E havia um inconformismo em mim. E tive um encontro, não interessa agora a forma como Deus me tratou naquele lugar, uma forma sobrenatural. Mas veja aquilo que eu estou aqui a dizer. Cheios do Espírito Santo, passamos a agir com pensamentos e atitudes diferentes. Eu venho para cima e chego à minha casa, 1, 2 da manhã, a minha mãe abre a porta e olha para mim e diz-me assim: olá, tu estás diferente. Sem eu dizer uma palavra, sem eu dizer nada. Eu, na altura, estava muito cansado, trabalhava na BP, ali em Santaria da Azóia, com o pai do meu cunhado, com o Valdemar, trabalhávamos os dois. Eu lembro-me que ia no comboio, parece que ia a levitar. Eu senti-me a pessoa mais leve, a pessoa mais transformada. Eu mal queria falar, porque pensava que por falar muito estaria a pecar. Eu estava numa atitude incrível. Eu perguntei à minha mãe, quando cheguei a casa à noite: mãe, o que é que tu quiseste me dizer que eu estava diferente? O teu rosto brilhava, filho. O teu rosto brilhava. Havia um ancião em Póvoa de Santaria, o irmão Isidório Valério. Um homem muito limitado. Um querido, mas um homem muito limitado. Eu criticava aquele homem de uma forma incrível.
porque o homem ia para cima e ele tinha tantas limitações ao expor a palavra de Deus. Ele dava o melhor, era o melhor, mas na minha perspectiva, aquela pessoa estava mais na igreja. Sabe o que é que Deus fez comigo? Começou a colocar no meu coração: junta-te a Ele. Tu sabes tocar piano, tu tens dotes. Ele e a sua esposa iam fazer cultos sem música. E o Senhor começou a trazer uma paixão tão grande no meu coração. Junta-te a Ele. Eu cheguei ao pé dele: irmão Isidoro, olha, o Espírito Santo falou no meu coração para eu me juntar assim. O irmão estaria interessado em que eu o acompanhasse na escala de cultos, só para tocar, só para os irmãos terem música na igreja, e canto, e etc. Oh, jovem, amém. O homem ficou todo contente. Um dia, num culto em Santaria da Azóia, meia dúzia de pessoas na igreja, e ele, que terminou o culto, virou-se para mim e diz-me assim: Paulo, diz-me uma coisa. Tu, no culto de quinta-feira, que vamos estar aqui outra vez, poderias preparar uma palavrinha para dar à igreja? E eu fiquei assim meio a tremer, nunca tinha pensado em tal coisa, fiquei assim meio a tremer. Mas o irmão acha, tudo bem. Aí eu orei noite e dia, e de terça à quinta-feira que foi um problema, aos pés de Deus, a pedir a capacidade de Deus, etc. Conclusão, para resumirmos a nossa história, foi este homem que primeiramente me deu a mão para eu mais tarde desenvolver o ministério que Deus me deu. Aquilo que eu criticava, aquilo que eu apontava, aquilo que eu sabia, aquilo que eu dizia que não tinha nenhum valor, foi Ele que me deu a mão para me abrir a porta para hoje estar aqui perante vós, pregar a palavra de Deus. A unção faz a diferença, gente. A unção faz a diferença. Nós temos que deixar a nossa carnalidade. Nós temos que deixar a nossa razão. Nós temos que deixar tudo aquilo que são as nossas opiniões e nos submetermos ao pensamento de Cristo, ao sentimento de Cristo, à vontade do Senhor, e fazermos a obra de Deus conforme é o seu desejo. Os demónios jamais poderão resistir, porque a virtude gloriosa na nossa vida faz a diferença. As influências de Satanás jamais tomarão conta de cada um de nós, porque nós estamos debaixo da unção e da graça de Deus. Com a unção tudo será diferente. Poder para guerrear-se. Veja, Salmo 89, verso 19. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, por meio do povo exaltei um escolhido. Ouçam este texto. Eu esqueci-me, Cristina, de mandar esta tradução, porque era importante as pessoas, os irmãos, os ouvintes lá em casa poderem acompanhar lendo, mas diz lá na versão interconfessional: escolhi um jovem em vez de um herói. Fiz subir ao trono um rapaz em vez de um guerreiro, um soldado. O Senhor faz as coisas acontecerem aos olhos da sociedade, aos olhos dos outros. Ninguém dá nada por aquilo, mas Deus pode reverter todas as coisas. Nós precisamos da unção. Nós precisamos da graça e do poder de Deus. Nós precisamos do Espírito para que a sua obra seja edificada, para que haja avivamento, despertamento, para que haja graça nas nossas vidas. Estou-me a recordar de algo que o saudoso irmão Alfredo Machado partilhou comigo. Há muitos anos isto foi visto por milhares de pessoas. Há muitos anos, numa conferência na Suécia, houve uma comitiva de portugueses que foi lá, e uma querida irmã, ao cantar Rude Cruz, se erigiu este clássico. A mulher ficou suspensa entre o céu e a terra. As pessoas viram, a mulher ficou, a unção de Deus. O impacto no auditório foi tremendo. Foi uma coisa contagiante. A mulher ficou suspensa entre o céu e a terra. Deus pode usar o nosso grupo de louvor de uma forma arrebatadora. Deus pode usar, Deus pode inspirar o Pedro, a Susana, os músicos. Eu não conheço os vossos nomes, vocês, cada um de vocês, de uma forma arrasadora. Uma malha de piano, uma malha de guitarra, um som de bateria pode ser contagiante se for feito na unção e no poder de Deus. Davi tocava e os demónios saíam da vida de Saul. Era uma harpa.
Não é aquilo que nós hoje temos. Mas Deus pode fazer isto. Deus nos dá poder para guerrear. Deus dá-nos poder para adquirirmos prudência. A unção não é só algo que acontece no seio da congregação, no seio da casa de oração. A unção acontece na tua casa, nos teus negócios, no meio da tua família, sejam nas tuas relações. Prudência. Veja lá 1 Samuel 8, 18, 5. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência. E de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. Veja, uma postura, uma atitude de relações que o rei viu naquele jovem levou a ele estar à frente de tropas. Ele era bem quisto, era bem aceite, era estimado de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Um jovem prudente. Porquê? Porque estava ungido. Isto tem a ver com a nossa vida lá fora. Também tem a ver com a nossa vida aqui dentro. Mas lá fora, prudência, forma como nós procedemos, como nós nos relacionamos, como Deus abençoa, aonde nós colocamos as nossas mãos. Lembram-se de José no Egito, na casa de Potifar? O que é que vocês acham que era aquilo? Lembram-se dele mesmo lá na prisão? O que é que vocês acham que era aquilo? A unção de Deus estava na sua vida. Diz que Deus abençoava a casa de Potifar por amor a José. Deus olhava para José na sua atividade profissional, era mordomo da casa, na sua atividade, e Deus abençoava. Que nós possamos entender isto. Nós precisamos da unção de Deus para o nosso dia-a-dia, para vidas transformadas. Contei-vos um pouco do meu testemunho. Mas lá em Samuel, 1 Samuel 10, 16, aqui em relação a Saul, no princípio, quando ele começou muito bem, porque Saul começou muito bem e terminou muito mal. Mas neste caso, veja o que é que acontece com Saul. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado noutro homem. A unção muda. A unção mudou a minha vida. A unção muda a nossa vida. Meu querido irmão e irmã lá em casa, a unção pode mudar a tua vida, a vida da tua família. A unção de Deus faz toda a diferença. Não pense só na unção dentro da casa de oração. A unção é para o dia a dia. É onde nós estamos. É onde o Senhor nos mandou ser luz e sal. Aliás, nós só podemos ser luz e sal se formos gente ungida. Se não vamos na nossa capacidade, se não vamos na nossa teoria, se não vamos na nossa experiência, e isso muitas vezes não produz efeito. Mas se calhar poucas palavras, deixem-vos contar esta história, a história da conversão da minha mãe. A minha mãe era uma mulher atormentada por Satanás, era uma mulher possuída por demónios. E havia um homem de nome Alexandre, o pastor João deve já ouvir, o Alexandre, aqui da Neste Ferreiro, o homem andava a afiar facas e tesouras e a arranjar chapéus de chuva aí pelas aldeias, e um dia foi lá a Via Rara, bateu à porta e olhou para a minha mãe e disse assim: você é uma mulher triste, mas Jesus pode libertar agora mesmo a sua vida. Sabe o que é que a minha mãe sentiu? Diz que sentiu um fogo entrar dentro de si, e naquela hora ela aceitou Jesus, e Jesus transformou a sua vida. Um homem que andava com a gaita e com a roda, as facas e as tesouras, ninguém dava nada por ele, não tinha grande protagonismo na igreja, não era consagrado, não tinha grande visibilidade aqui dentro, mas andava lá fora, e onde ele andava, a unção de Deus o acompanhava. Você é uma mulher triste, mas Jesus pode a libertar. A minha mãe diz que sentiu um fogo dentro do seu coração, e naquela hora tornou-se uma mulher abençoada, uma mulher feliz. Vidas transformadas. Proteção divina. 1 de Crônicas 16, 22. Dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Vocês lembram-se daquele episódio lá na gruta de Adulão, quando Davi teve a oportunidade de tirar a vida a Saul? Lembram-se desse episódio? Os servos, os companheiros de Davi, Deus, às vezes nós usamos Deus para tudo e mais alguma coisa, não é? Deus colocou o teu inimigo nas tuas mãos. Está aí. É uma questão, é uma oportunidade que tu tens
de te livrares de toda esta perseguição. Qual foi a resposta de Davi? Lembram-se? Qual foi a resposta dele? Quem sou eu para tocar em quem? No ungido do Senhor. Então há proteção sobre os ungidos de Deus. Nós estamos protegidos, queridos. Nós estamos protegidos pelo Senhor. Por onde nós andamos, por onde nós calcorreamos, por onde nós estamos a operar, a fazer, nós estamos protegidos por Deus. Nós estamos debaixo da graça, uma graça especial. Há uma graça coletiva. O sol irradia sobre o quintal do justo e do ímpio, mas há graças especiais de Deus. A unção é uma graça especial de Deus para a nossa vida. Há proteção de Deus. Transmite profunda alegria. A alegria. A nossa alegria não é na base das circunstâncias. Vimos ao culto. O grupo de louvores não foi inspirado. Eu vou tão triste. Tu dependes da ministração do grupo de louvor para seres uma pessoa alegre. Hoje fui à igreja, mas o pastor não estava nada inspirado. Olha, vou sair como entrei. Mas tu dependes disso. A unção traz alegria. Veja, Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Irmãos, há um estilo de vida espiritual de alegria e de gozo. E no meio das circunstâncias, podemos estar presos, mas cantamos. Podemos estar lá na cova dos leões, mas sossegamos. Podemos estar prontos a dar a nossa vida lá na fornalha, mas o Senhor estará lá conosco. A unção de Deus nos dará descanso, nos dará alegria. Então não dependemos de circunstâncias. Quando a vida nos corre bem, somos os mais felizes. Agora que estamos a viver esta pandemia, somos os mais preocupados. Não. O Senhor não age assim conosco. Ele não quer, no meio da prova, da luta. Quando eu, há muitos anos atrás, fiquei sem o meu carro, vinham para uma reunião de oração, foi uma tragédia tão grande. Eu fiquei tão aflito. Eu fiquei tão, na altura, casado, orámos a Deus, jejuei, busquei o Senhor durante tanto tempo para que Deus me desse recursos que eu não tinha. Tinha que pagar na altura contos, 900 contos, alguém que me emprestou, mas eu depois tinha que devolver, mas eu não tinha dinheiro. Uma aflição tremenda. Isto foi um milagre, um dia devemos falar sobre isto, foi um milagre estrondoso. Mas lembro-me de uma vez, numa sexta-feira à noite, depois de um culto, eu estou deitado na minha cama e a minha esposa está ao meu lado e às 2x3 a sala, o nosso quarto se enche da presença de Deus. Uma presença de veludo, uma coisa densa, uma presença incrível. E aquilo que Deus ministrou à nossa vida foi paz, tranquilidade. Eu virei-me para ela, já estava a chorar como eu também já estava. Tu estás a sentir o que eu estou a sentir? E eu estou. O Senhor está aqui conosco. E no meio de uma prova, de uma luta, veio uma paz como eu nunca senti. Era denso. Se eu fizesse assim, parece que penetrava as minhas mãos no veludo. Deus faz isto conosco. Deus ama-nos. Louvado seja o seu nome. Deus ama-nos tanto. Deus tem os seus olhos postos em nós. Deus sabe porque é que tudo isto nos aconteceu como igreja, ou que isto está a acontecer no mundo. Deus sabe. Apenas temos de estar focados nele e esperar nele. E estar tranquilo, porque no meio da prova temos relatos de irmãos que deram a sua vida e quando iam para as fogueiras e quando iam lá para as arenas a cantar e a glorificar a Deus. Isto transcende a vida do homem. Se calhar algum prezado ouvinte está a ouvir as minhas palavras e a pensar, isto é loucura, como é que pode uma pessoa ir para a morte e estar a cantar? Aconteceu. Deus, quando toma a vida de uma pessoa, não estamos perante uma tragédia. A Bíblia diz, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Nós somos igreja de Deus. Nós somos povo do Senhor. E quase a terminar, transmite alegria. Ela transmite consagração ao serviço de Deus. O contexto
Este texto de Êxodo 30, 29 está dentro do contexto do óleo da Santa Unção e diz lá que assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas, tudo o que tocar nelas será santo. Veja isto, se a nossa vida for santa, tudo aquilo que nós tocarmos, por isso é que o Senhor nos mandou ir pelo mundo, pregarmos o Evangelho, impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. O tabernáculo foi santo, o mobiliário do tabernáculo foi santo, os sacerdotes foram santos, separados para Deus. Tudo o que eles tocavam, tudo era santo. É assim que Deus quer a igreja. Por isso é que Ele diz que nós somos a luz do mundo. Nós temos que marcar a diferença no meio destas trevas, no meio deste povo. Nós temos o potencial em nós. Nós temos a graça de Deus em nós. Isto não é teorias de anos. Isto é convicção do Espírito Santo. Os exemplos estão na Bíblia. É para nosso ensino. E Deus, ao longo da nossa vida, vai nos dando confirmações. Eu tenho o meu testemunho, vocês têm o vosso. Deus vai nos dando confirmações de tudo aquilo que Ele faz através de nós. Multiplica a nossa capacidade. Este texto, este é um pouquinho extenso. Apenas 4 ou 5 versículos, e eu não o transcrevi, mas gostaria de ler para vocês. Quem é que não conhece esta vitória estrondosa de Davi com Golias? E vemos ali que ele foi na força do Senhor, porque ele estava ungido. Diz lá, 1 Samuel capítulo 17, verso 33 até o verso 37. Diz lá, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. A pessoa despida de unção fica na sua carnalidade, na sua razão. Saul não está a dizer nenhum disparate. Saul não está a dizer nenhum disparate na perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus, na fé de Deus é tudo diferente. Depois diz ao verso 34, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei-o do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Verso 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão. Ele tem a consciência que a capacidade não era sua. Ele tem a consciência, ele não era nenhum lunático, ele não era nenhum palerma, ele sabia perfeitamente que aquilo que aconteceu lá no campo, com aquelas feras, tinha sido a capacidade de Deus. Então, como Deus foi com ele, Deus continuaria a ser também. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Todo um exército, todo um rei, cobardes, medrosos. Porquê? Despidos da unção de Deus. Um jovem apenas, intrépido, corajoso, confiante, cheio de fé, vai à luta e Deus dá uma vitória. Isto para os nossos dias está bem escarrapachado lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E o que é que aconteceu? Vocês conhecem o livro de Atos? O que é que aconteceu com estes? Lavavam com chicote, ficavam alegres por serem dignos de padecer no nome do Senhor. Eram proibidos, eram maltratados. Lá em Samaria os crentes dizem que eles foram expropriados, foram arrasados, famílias divididas, pessoas fugindo para poupar as suas vidas, mas por onde iam anunciavam a palavra de Deus. O que é isto? Unção de Deus. Hoje temos as qualidades todas. Estamos aqui, mas no próximo domingo a casa vai estar mais composta e quando passarem tudo isto, vamos ter a casa cheia com certeza. Temos todas as qualidades, mas o que é que está a acontecer em nós e através de nós? Qual é a influência? O que é que está a acontecer? Último minuto, o último item.
estabelece um vínculo entre nós e o nosso Deus. 1 Samuel 16:13. Tomou Samuel um chifre do azeite e ungiu no meio dos irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Há aqui uma simbiose, há aqui uma interligação, há aqui alguma coisa impregnado, há aqui um estilo de vida diferente. Há um estilo de vida diferente. A unção faz de cada um de nós verdadeiros nobres e valentes. É de todo indispensável. É de todo indispensável. Vocês que cantam, o grupo aqui da própria igreja também, o outro grupo, todos os que servem, nós que pregamos, todos os que gerem, tudo que é feito na obra de Deus é totalmente diferente na unção e na graça de Deus. Muito obrigado pela vossa atenção e que a graça do Senhor nunca falte, e busquei a unção do Espírito. Tudo será diferente em nós. Muito obrigado.